Começando o módulo de despesas, agora começa... Quando fala de despesas, muitas pessoas já estão em casa, é agora que é comigo o negócio. Calma, eu não vou ficar falando para você parar de gastar, isso é um combinado meu com você. O que eu quero colocar e quero plantar para ti é justamente o conceito de conscientizar esse gasto. E isso é muito importante, a gente conscientizar. Porque muitas pessoas, o grande problema é que agem com a emoção e pouco racional. E acaba que isso acaba voltando em forma de despesas, gastos, custos. E quando vê, a gente enfia numa bola de neve e não dá para sair dela, porque o padrão de vida aumentou tanto e não dá para a gente diminuir. E acaba que quando você exagera no teu padrão de vida, basicamente você está abrindo mão do teu futuro por coisas do presente. E isso que eu não quero que aconteça mais contigo. Eu quero que a gente passe a colocar uma semente que ela vai germinar e é uma semente que vai te conscientizar a gastar melhor todo o seu capital. Pô, você trabalha, você se dedica às suas atividades, acumula seu dinheiro, ganha seu dinheiro e na hora de gastar acaba sendo um ser completamente emocional. Isso que é importante, a gente começar a olhar como gastar o dinheiro de uma forma muito melhor. Esse não é um módulo tão mental em relação a mindsets, mas sim mais prático em relação a como controlar, porque a partir do momento que a gente consegue controlar, a gente consegue avaliar e saber o que está certo, saber o que está errado, saber como evoluir, saber como melhorar. E por isso que é importante demais que você comece a avaliar como que a gente vai trabalhar nesse capítulo. Se você precisar de alguma ferramenta que te auxilie nesse capítulo, dentro do site www.economiasemmito.com.br, lá na parte de simuladores você consegue baixar todos os nossos simuladores, que inclusive alguns deles a gente vai trabalhar aqui na área de despesas. Começando, a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente entender as etapas das despesas, construindo realmente o cifrãozinho, onde a gente vai passar primeiro entendendo os grupos das despesas, depois a gente vai entender a flexibilidade delas. Depois, a gente vai compreender exatamente as regras de ouro que eu implemento na minha vida, que são regras que com certeza vão fazer com que o seu resultado ele cresça de uma maneira muito mais sucinta. E por último, os folclores. Os folclores que a gente tem, isso é bacana porque muitas pessoas vivem dos folclores, acabam colocando os pés pelas mãos, pelas lendas populares e por isso acabam se endividando e gastando mais do que deveriam. Primeira coisa, os grupos. Hoje, quando a gente começa a olhar as despesas, não adianta a gente simplesmente pegar, saber o quanto ganha e quanto gasta. Vitor, eu ganho 10 e gasto 5, ótimo, mas ganho 10 e gasto 9, Vitor, eu ganho 10 e gasto 12, ok, mas desse dinheiro que você gasta, onde você gasta? Porque só dá para a gente poder avaliar algo quando a gente estuda exatamente aquilo que está certo e errado, gastando mais ou menos. E a primeira coisa que você precisa fazer é pegar os seus gastos e dividir eles em grupos. Saber quais deles são grupos de transporte, saúde, alimentação, lazer, viagens. Porque com isso a gente consegue olhar as despesas de forma aberta. Sabendo, por exemplo, se no grupo de viagens você está gastando mais ou menos do que deveria. Por exemplo, se no grupo de transporte gasta mais ou menos. Dentro desses grupos, qual ou não, a gente consegue fazer uma economia maior ou menor. Então, para que a gente possa avaliar e entender muito bem as suas despesas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar. E para isso a gente tem vários grupos e eu quero passar rapidamente sobre cada um desses grupos para que a gente possa falar num grau de detalhamento quais são os pontos positivos e negativos de cada um deles. Começando pela habitação. O grupo da habitação, ele não é um grupo que geralmente ele acaba oscilando muito, exceto alguns casos na vida das pessoas. Mas ele acaba geralmente sendo um grupo mais pesado. Porque quando a pessoa ela acaba tendo custos de habitação, geralmente ela tem ou financiamento imobiliário ou ela acaba pagando aluguel, que é um custo elevado. Ela tem a manutenção do imóvel, ela tem, de repente, os custos com telefonia, custos com a TV a cabo, custos para poder viver naquele ambiente. Toda vez que eu falo desse custo que a gente fala sobre habitação, eu coloco tudo aquilo que está dentro da casa, que envolve ter uma casa. Porque muitas pessoas falam, Vitor, ok, a TV a cabo deveria ser uma despesa pessoal. Tudo bem, mas ela só existe porque existe uma casa. Então eu gosto de colocá-la dentro do grupo da habitação, para poder olhar tudo aquilo que a casa onde eu moro, que pode ser alugada ou sua, ela acaba onerando dentro das suas despesas. Por isso que dentro desse grupo, ele acaba sendo um grupo que não oscila tanto, mas ele acaba sendo um grupo que acaba sendo muito pesado. Ele acaba sendo também um grupo muito engessado.
que você pode, por exemplo, ter algumas economias com água, luz, telefone, TV a cabo, mas a grossa, economia grande mesmo, você não consegue fazer. Por quê? Porque ele é um grupo mais engessado. Você consegue fazer uma economia maior nesse grupo quando você simplesmente toma a decisão de mudar o seu padrão de vida. Sair de uma casa e para outra, vender o seu imóvel e morar de aluguel, ou você, por exemplo, sair de um imóvel maior para um imóvel menor, de um bairro melhor para um bairro pior, e assim por diante você consegue fazer com que esse grupo seja um grupo que exija menos do seu fator de despesas. Indo para o próximo grupo, a gente fala de alimentação. Esse sim é um grupo que oscila muito. Dentro de alimentação eu coloco tudo aquilo que é relacionado ao alimentar, quer dizer, dentro desse grupo está desde a padaria, feira, supermercado, como também as alimentações e os cafezinhos do cotidiano. A única coisa que eu não deixo nesse grupo quando o assunto é alimentação são os restaurantes que você pode sair com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com o seu parceiro, por exemplo, nos finais de semana. Para mim isso é muito mais lazer do que necessariamente alimentação, ok? Mas isso você vai colocar nos grupos aquilo que para você for melhor. Eu estou colocando para mim o meu entendimento. Dentro da alimentação, você tem esses grupos que acabam sendo muito pesados, e quanto mais pessoas tenham dentro de uma família, por exemplo, acaba sendo muito mais pesado também esse grupo. Ele é um grupo que você pode até mexer nele, economizar mais, economizar menos, mas ele acaba sendo um grupo que você acaba sofrendo muito, porque por mais que você pode abrir mão de comer um filé mignon, você vai continuar comendo a carne e vai ser um contrafilé. Então o gasto sempre vai existir. A gente pode enxugar, a gente pode entender aquilo que é perigoso nesse grupo, mas de um modo geral ele também vai ser muito pesado. É um grupo que muitas vezes ele acaba onerando demais as famílias, só que o grande ponto dentro desse grupo que eu sempre coloco são os gargalos nele. Muitos grupos de alimentação têm gargalos, por quê? Porque dentro desses grupos as pessoas acabam gastando muito mais do que deveria, acabam consumindo muito mais do que deveria. Pensa só o caso de uma mãe que vai com os filhos no mercado e o filho acaba pegando um chocolate a mais, dois, uma bolachinha aqui, outra ali. Quando a gente vai somar no ano todos esses custos como foram, a gente vê o tamanho do rombo que isso vai gerar. Terceiro grupo, transporte. O transporte, ele acaba sendo um grupo que vai oscilar muito da forma como você vive ou da forma como você trabalha. Porque pessoas que trabalham com o deslocamento do carro, por exemplo, pessoas que são vendedores, eles acabam sofrendo demais em relação ao trânsito, por exemplo, porque eles têm que se locomover pela cidade toda, eles acabam tendo que correr de um lado para o outro e acabam onerando muito o custo de gasolina, manutenção dentro do carro. E aí por isso acaba sendo um grupo que pesa mais. Uma pessoa que tem um trabalho mais fixo acaba oscilando menos. Uma pessoa que tem uma família no interior acaba sendo um grupo mais drástico também. Então esse é um grupo que vai variar de acordo com o modo de vida que a pessoa tenha. Algumas pessoas têm um grupo de transporte muito básico. Por exemplo, meu irmão é uma pessoa que não tem carro, ele mora perto do trabalho, então quando você fala de carro com ele, dentro do grupo transporte, é muito baixo o custo que ele tem de vida com transportes. Tá? E aí, de acordo com a forma como você vive, a forma como você trabalha, ele pode ser mais alto ou mais baixo. Dentro, o enxugamento desse grupo, se você for economizar, acaba também sendo um pouco complicado, porque ele acaba oscilando de acordo com uma mudança drástica de vida. Uma pessoa que toma uma decisão, por exemplo, de vender o próprio carro e optar a andar por transportes coletivos, por exemplo. Uma pessoa que ela pode optar por ter um carro mais barato para ela poder pagar um financiamento e um seguro melhor. E aí a gente vai fazendo essas mudanças, mas não é um grupo que você tem muito para onde correr. A economia dele, geralmente a economia mais forte dele, vem quando tomamos a decisão de fazer um corte mais drástico. Quarto grupo, saúde. A saúde, gente, ele acaba oscilando também muito de acordo com o momento da vida de cada pessoa. O momento da vida de cada pessoa, ele acaba sendo, por exemplo, se você tem uma família que tem uma pessoa doente, ou uma família que ficou alguém doente no meio do caminho, vai ser um grupo que você vai gastar mais com medicamentos, vai ser um grupo que você vai gastar mais com N outras coisas relacionadas a isso. Além, é claro, do plano de saúde, que geralmente quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais caro vai ser o plano de saúde. Então ele acaba sendo um grupo que as pessoas que têm alguns casos particulares na família, de pessoas idosas ou pessoas doentes, têm um gasto muito elevado, e quando você tem um grupo de pessoas mais jovens, é um gasto muito pequeno. Ele é um grupo que vai oscilar de acordo com cada perfil. Porém, também não vai ser um grupo que dá para você simplesmente economizar muito, a não ser que você tome a decisão, por exemplo, de ter um plano de saúde que ofereça menos coisas. Mas, no geral, remédio, você quando tiver algum problema vai ter que comprar.
Quando você tiver uma consulta, vai ter que ir, uma cirurgia, não tem muito como negociar com esse grupo. Continuando, a gente olha a educação. A educação é um dos grupos que eu sempre digo que ele tem que ser um custo constante na vida de todas as pessoas. Por quê? Educação é uma coisa que você nunca deve parar de estudar e aprender, porque estudando que a gente evolui. E se você parar de estudar e aprender, você vai estagnar muitas vezes. Então ele é um grupo que o que acontece? Ele é um grupo que, no geral, as pessoas elas passam a ter uma idade entre 20 e 30 anos e elas acabam tendo um custo de educação muito grande com a própria educação e geralmente grupos de 30 até 50 anos têm um custo alto com a educação de terceiros, filhos e netos. E esse é um grupo que ele vai oscilar de acordo com esse time da tua vida. Ele não é um grupo que ele vai ser barato, porque mesmo numa escola pública, por exemplo, que uma criança estude, ou numa faculdade pública, muitas vezes você tem o custo de deslocamento, o custo com materiais, o custo com N outras coisas, como materiais suplementares e podem aparecer. Então, por isso, ele acaba sendo um grupo que, quando a pessoa toma a decisão de estudar, onera. Porém, cada vez mais hoje, dentro do nosso mercado, mais ferramentas online que nós temos, cada vez mais cursos de qualidade com um preço muito mais acessível do que um curso presencial e principalmente por causa do tempo que as pessoas têm de deslocamento, cada vez estão virando uma realidade maior para o consumidor, ajudando esse consumidor a ter educação, melhorar bastante a sua formação e ao mesmo tempo melhorar o bolso. Então a gente sempre tem que ficar atento, mas é um grupo que vai oscilar conforme o padrão de vida. Tá bem? Todos os grupos eu coloco aqui embaixo, clarinho, tudo aquilo que eu considero que entra naquele grupo. Tanto que quando você for acessar a planilha do nosso site, lá você vai ver que eu separei, dentro da planilha, todos os grupos e os subgrupos de cada coisa que entra. É claro que você pode alterar colocando em cada grupo aquilo que para você fica melhor, mas dentro da planilha, você vai ver que vai estar todo esse resumo de todos esses grupos separadinhos e o melhor, você não precisa nem ficar fazendo a conta de um lado para o outro, basta preencher ela que ela faz o cálculo automaticamente para você de como está cada grupo. Muito bacana. Despesas pessoais, esse é um gargalo gigante, gigante, gente. Porque aqui é justamente onde as pessoas se perdem, nos gastos pessoais, onde acaba entrando praticamente um limbo, onde simplesmente tudo acaba caindo aqui. Quando a gente começa a olhar as despesas pessoais de cada pessoa, a gente vê que o custo dela de vida acaba geralmente ficando muito alto aqui, alimentação e lazer. Despesas pessoais eu coloco, por exemplo, o celular que a pessoa tenha, eu coloco, por exemplo, vestuário, academia, atividades esportivas, higiene pessoal. Se você parar para pensar só esses pequenos grupos que eu coloquei, subgrupos dentro de despesa pessoal, a gente começa a entender como pode ser imenso o gasto nesse grupo. As pessoas tendem a perder muito controle nesse grupo pelo simples fato de que muitos dos gastos que nós temos em despesa pessoal acaba sendo de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30. Não é aquele gasto gigante como o financiamento de uma casa. E por causa disso, muitas pessoas se perdem nesse grupo e quando a gente vê, ele é um dos principais vilões dos gastos de uma família junto com lazer, despesas pessoais e alimentação. E neles, mais para frente nesse módulo, a gente vai tratar de perto essas partes. Outro gargalo que para mim eu considero que é um grande ponto de gasto é o lazer. Aqui muitas pessoas elas acabam vendo uma vida desenfreada em gastos com lazer. Porque principalmente, quanto mais estressante é o cotidiano e dia a dia da pessoa, mais ela desconta em compromissos sociais e o lazer nos finais de semana. Por quê? Porque ela vive numa rotina que é muito desgastante. Então, nisso a gente começa a olhar cinemas, teatros, restaurantes e entre inúmeros outros gastos. O restaurante que eu coloco aqui são os restaurantes que justamente eles acabam entrando não em alimentação, porque é o restaurante que você vai pelo lazer, é o restaurante que você tomou a decisão de sair com um amigo para poder jantar e assim por diante. Esses gastos que a gente tem, quando a gente vai olhar, são gastos que alguns maiores e outros menores. Geralmente lazer tem um gasto maior e ele acaba geralmente... Quando a gente pega o final do mês da pessoa, a gente olha o agrupamento de lazer, acaba sendo um agrupamento muito pesado, muito caro, e as pessoas acabam sofrendo muito com esse grupo. E é engraçado porque o ciclo social que a pessoa está, as pessoas começam a marcar coisas, agendar coisas, e você muitas vezes acaba indo, mesmo sem poder, pelo simples fato do social, e tem que tomar um cuidado danado. Tanto que eu digo que não adianta você viver uma vida artificial. Se o seu bolso não pode nesse momento, dá uma segurada, se planeja melhor para você não perder nenhum compromisso social. Viagens, ele não é um grupo que eu considero que seja um grupo problemático dependendo da pessoa.
O problema, gente, é que muitas pessoas elas acabam viajando da maneira que eu considero a mais errada possível. Elas planejam a viagem, mas só a viagem. Não planejam como vão gastar o dinheiro para ela. Então o que acaba acontecendo? Ela pega, compra passagem parcelada no cartão muitas vezes, o dólar ou o câmbio muitas vezes que ela vai comprar, ela compra com uma antecedência muito pequena, o hotel é agendado com uma antecedência muito pequena. Nas compras que ela faz no país, por exemplo, se ela falar de uma viagem internacional, acaba passando cartão de crédito. Então ela toma uma decisão de postergar o gasto. Só que uma hora ou outra isso chega. E chega na bucha. Então, esses gastos de viagens, quando a gente começa a olhar o cronograma de uma pessoa, a gente olha que num determinado momento, bum, deu uma explosão. Por quê? Porque a pessoa ela simplesmente não se planejou na viagem. A minha recomendação desse gasto é que toda viagem seja pré-planejada. Se você sabe que daqui a um ano você vai viajar, por que você já não vai comprando moeda durante essa trajetória? Ao invés de você comprar 5 mil dólares na data da viagem, por que você não divide 5 mil dólares em 12 meses, por exemplo, e compra um pouquinho todo mês? Garantindo uma cotação média boa, e ao mesmo tempo garantindo que quando chegar lá você vai ter o dólar antes de viajar e não precisando se endividar para isso. E outras pessoas que quando elas fazem um planejamento, elas têm um gasto muito parecido todo mês com viagens. Último grupo, os outros. Que aí os outros entram gorjetas, entram as tarifas bancárias, entram alguns juros que você paga. Esse grupo ele tem que tomar um cuidado muito grande. As pessoas elas tendem a ser preguiçosas nesse controle. Por quê? Quando elas não encaixam gasto em lugar nenhum aqui, elas tendem a jogar em outros. É o limbo. E aí quando a gente pega para avaliar uma planilha, por exemplo, a gente pega e olha que o grupo outros está muito grande e os outros grupos estão pequenos e ela não consegue avaliar nada. Toma um cuidado muito grande para você não jogar qualquer coisa aqui. Aqui é só algumas coisinhas realmente separadas. O legal é você alocar todos os seus gastos nesse grupo de uma maneira certinha. O que é cada grupo separar, porque com isso você vai conseguir avaliar direitinho, mas direitinho, como foi o gasto de cada grupo. Melhorando cada um deles da maneira como for melhor para o teu objetivo e a tua meta naquele momento. Quando você terminou de avaliar, o que vai acontecer? E dentro da nossa planilha você vai ter exatamente esse gráfico demonstrando isso. Quando você pegar e alocar todos os seus custos mensais dentro, ele vai dizer quantos por cento você está gastando em cada grupo. E aí com isso você consegue comparar um mês contra o outro. Para chegar nesse percentual, ele pega os 550, por exemplo, e divide os 550 por aquilo que uma pessoa ganha no mês, dividindo quanto gastou naquele grupo pelo quanto a pessoa ganhou. Com isso a gente consegue saber o quanto cada grupo é responsável pelo gasto daquela pessoa durante o mês. Então a gente olha que tem alguns grupos que a pessoa gasta mais e outros que a pessoa gasta menos. E a grande pergunta que eu te faço é, qual desses grupos você acha que a pessoa gasta muito? Se a sua resposta foi alimentação, ou educação, ou qualquer outro, está errada. Porque você não conhece a pessoa, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa está num momento, tem um perfil diferente. E o ideal dentro disso, quando você vai analisar se um gasto é maior ou menor do que deveria, aí que você tem que colocar o fator pessoal. Toda vez que nós fazemos uma consultoria ou conhecemos um caso individual de alguém, sempre a gente tem que olhar o que aquela pessoa quer. Porque algumas pessoas, para ela é uma prioridade isso, mas não é uma prioridade aquilo. E por isso que você tem que entender. E baseado naquilo que a pessoa quer, você não tem que sugerir corte ou não corte. Tem que sugerir adaptação, para que ela possa ter um equilíbrio maior em relação a quanto ela ganha. Tanto que depois o gráfico ele vai demonstrar a mesma coisa que esses percentuais estão, só que de uma maneira muito mais visual. E com isso você vai começar a olhar qual dos grupos pesa mais no teu orçamento. E quando você se autoavaliar, você vai conseguir saber se você está gastando muito em um grupo ou no outro grupo. E isso é importante demais, gente. Você sempre se autoavaliar. Porque se você quer alguma coisa na sua vida, não adianta simplesmente depender do apontamento dos outros. Você precisa demais se autoavaliar e saber se você está indo no caminho certo ou errado. Se você está indo no caminho certo, continua. Mas se você está indo no caminho errado, pensa, reflete e recomeça. Os gastos não é uma coisa que você vai eliminar do dia para a noite. E por isso que, olhando eles de frente, você vai conseguir saber aquilo que dá para melhorar, aquilo que não dá para melhorar ou aquilo que você nem quer melhorar. Porque a partir disso a gente consegue trabalhar o gasto de uma forma melhor para você poder gastar. Naturalmente você vai ter o ganho que você tem e com o gasto com consciência, ganhando dinheiro cada vez trabalhando para ele subir mais, ou
com renda paralela ou trabalhando com mais afinco naquilo que você faz para ganhar mais, gastando com mais consciência, vai sobrar mais dinheiro, a gente elimina as dívidas e com isso a gente coloca o dinheiro para investir e gerar renda para você. E aí que a gente começa a montar o ciclo virtuoso de dinheiro dentro da tua vida. Então é muito importante isso, gente.